Saúde os irmãos, com a graça e a paz que vem do nosso Senhor Jesus. Meus amados, abramos as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Atos, capítulo de número 15, a partir do verso de número 36. Se nos diz a santa palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Amém. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez, todos, suplicando que Deus nos abençoe neste momento tão importante das nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nós te invocamos mais uma vez neste culto. Pedimos que tu sejas gracioso, Senhor, conosco. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos faça mais fortes em Cristo Jesus, não apenas cada um em seu contexto, em sua vida particular, espiritual, mas também como corpo de Cristo, como aqui vemos nesse texto. Abre os nossos olhos, Senhor, quebra as barreiras do nosso coração, ajuda-nos na tarefa de pregar a palavra, explicá-la, aplicá-la aos corações, aos contextos, de forma que te agrade. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos esforço necessário. Ajuda-nos também aos irmãos aqui, para que se empenhem no serviço de ouvirem, se dediquem no serviço de ouvirem a tua palavra pregada e apliquem também aos seus próprios corações. Que o Senhor nos transforme, Senhor. Nós te suplicamos, somos carentes de tua graça. Dá-nos mais do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vendo esta narrativa, essa história aqui missionária, essa história missionária em que o Senhor Deus ele usa aqui de forma destacada o apóstolo Paulo, mas junto com ele Barnabé. Iremos ver nesse momento que até certo ponto Barnabé está com o apóstolo Paulo, mas é uma história de missão, é um livro que nos conta como o Senhor Deus, ele quer que a missão seja feita, como ele quer que o evangelho seja expandido, como ele age, inclusive, no meio da sua igreja, quando a palavra chega até ali. E nós vemos o efeito
da palavra, o efeito dos homens que Deus levanta para trabalhar na sua igreja, trazendo a sua palavra, consolo, como foi ali profeta Judas e Silas, como vai ser agora diante de nós, Paulo com Silas, e depois também lá na região de Derbe e Listra, mais uma vez nós vimos a fé dos irmãos sendo fortalecida. Tudo isso, perceba bem, nos mostra o efeito do ministério do Senhor Jesus, porque ele subiu aos céus, mas ele diz: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Nós não vemos ele, nós não podemos mais pegar nele, mas ele está no meio da sua igreja. Ele está fortalecendo a sua igreja pela sua palavra. Ela é realmente viva, como diz Hebreus. E nós vemos aqui que esse fortalecimento na alma das ovelhas, ela acontece apesar de desavenças no meio da igreja. E ela também continua acontecendo diante de situações de difíceis decisões. São esses dois pontos que nós vemos aqui. O fortalecimento da igreja, das ovelhas, ele acontece apesar das desavenças no meio da igreja e também diante de momentos de difíceis decisões. Nós vemos a desavença aqui nos versos 36 a 41 e nós vemos um momento de difícil decisão nos versos de 1 a 5 do capítulo 16. Em todos eles, nós percebemos que a igreja ela é fortalecida, ela cresce dia a dia. Volte os seus olhos, então, para esse texto. Antes, é interessante nós lembrarmos que aqui, Paulo, eles estão saindo agora de Antioquia, mas antes eles atenderam a ordem do concílio, autoridades, apóstolos, presbíteros ali reunidos, dizendo que eles deveriam levar uma carta, que inclusive está registrada, portanto, aquela carta, ela é para nós palavra de Deus, perceba isso. E então, eles atendem, e diz o verso 30 que eles foram enviados descendo logo para Antioquia. Perceba que então, quando há uma situação crítica, sensível no meio da igreja, é necessário que logo se haja, e é por isso que eles não demoram em Jerusalém. Diz o verso 30 que logo eles descem para lá. E nós vemos também que, além disso, embora eles tenham ido levar a carta, no verso 35, Paulo e Barnabé demoram-se, ali diz o texto, ensinando e pregando. Perceba, eles se preocupam com as igrejas plantadas, mas em Antioquia, eles também se preocupam em pregar e ensinar. Aqui estão, mais uma vez, dois pilares da obra missionária: abrir igrejas novas e fortalecer as igrejas que enviam os missionários. Paulo fica ali, não pouco tempo, pregando e ensinando. E agora, então, eles estão diante de mais uma demanda. Perceba, Paulo diz a Barnabé: voltemos. Ora, nós precisamos fortalecer os irmãos das igrejas das quais nós plantamos. Voltemos para ver como eles passam. Perceba que Paulo ele continua com essa estratégia de fortalecer as igrejas plantadas. Perceba a preocupação pastoral do apóstolo Paulo e também de Barnabé. Sim, porque Barnabé comunga dessa preocupação. Barnabé também queria ir com o apóstolo Paulo. Mas o que nós vemos aqui é que há uma desavença entre eles. Meus irmãos, não era qualquer pessoa. Não eram quaisquer pessoas, eram Paulo e Barnabé. Esses homens tinham história juntos. Vocês não lembram disso? Vocês lembram que foi Barnabé que introduziu Paulo no meio dos apóstolos porque duvidavam? De um lado, os judeus estavam desprezando Paulo, porque afinal de contas ele tinha abandonado o judaísmo. De outro lado, os crentes ficavam com medo, dizendo: ora, esse homem ele prende crentes, como agora vamos recebê-lo em nosso meio? Então é Barnabé que introduz, testemunhando, arriscando a sua reputação. E ele diz: eu tenho, em outras palavras, eu tenho testemunhado daquilo que Deus tem feito na vida desse homem.
É Barnabé que constrói esse laço com Paulo. Ora, foi Barnabé que também plantou igreja junto com o apóstolo Paulo. Eles viajavam juntos, eles saíram de Antioquia, no capítulo 13, nós vimos isso. Eles viajavam juntos, eles tinham um laço juntos. Barnabé foi buscar Paulo para Antioquia. Vocês lembram disso? E ali, pela primeira vez, os crentes foram chamados de cristãos. Perceba então o laço que havia entre esses dois irmãos, grandes homens. Mas nós vemos que, uma vez que eles comungavam dessa preocupação pastoral, por outro lado, Barnabé quer levar João Marcos. E Paulo, ele é enfático. Ele diz não. Aquele que se afastara, desde a Panfilha, não. É importante nós destacarmos aqui o que aconteceu de fato com Paulo, com Marcos, com João Marcos. O texto não nos mostra que foi uma pequena coisa. Volte para o capítulo 13. No verso de número 13, de Atos 13. Diz assim a palavra do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se à peste da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. É desse evento que Paulo está falando com Barnabé, quando ele diz que não achava justo que Barnabé, que aquele que se afastara desde a Panfilha, agora continuasse com eles. Perceba que o texto nos diz que ele se apartou, mas não foi algo simples. A ideia aqui é que João Marcos ele deixou a missão que o Espírito entregou a Paulo e Barnabé. João Marcos vai com eles. Vocês lembram que ele é como que um auxiliar de Paulo e Barnabé. E eles tinham recebido esse chamado do Espírito. E por algum motivo que o Espírito Santo não quis nos enxergar, não quis nos revelar, João Marcos abandona. João Marcos faz algo sério. Ele abandona a obra e segue Paulo e Barnabé. Ora, Paulo agora vira para Barnabé e diz: ele se afastou, Barnabé. Ele abandonou a obra. Como agora iremos levá-lo conosco? Barnabé não tinha apenas uma ligação com Paulo. João Marcos era primo de Barnabé. João Marcos era primo de Barnabé. E Barnabé era o filho da consolação. Era o filho do encorajamento. Vocês lembram disso? Então Barnabé, assim como fez com Paulo, introduzindo no meio dos apóstolos, Barnabé olha agora para João Marcos, aquele que abandonara a obra, e pensa, ora, como ele irá ficar sozinho? Vamos levá-lo, Paulo. Barnabé quer agora também encorajar João Marcos. Barnabé agora está com o coração dividido, mas ele se posiciona do lado de João Marcos. Quem está certo? O texto nos diz, voltando para Atos 16, que houve tal desavença que vieram a separar-se. Quem está certo? O que aconteceu? O que disseram para o outro? Qual foi o motivo pelo qual João Marcos se afastou dessa missão? Qual foi o argumento mais exato que Paulo usou? O que foi que Barnabé disse? Nós não sabemos. E se você for pesquisar, existem tratados enormes, teses, tentando descobrir o que aconteceu. O Espírito Santo não quis nos revelar. Não há como saber. Mas o que o Espírito Santo quer revelar aqui? Ele quer revelar o meu e o teu coração. Perceba, ele quer revelar o meu e o teu coração. Essa palavra, essa expressão aqui, desavença, é uma expressão revelando algo que acontece em muitos problemas de relacionamento. O texto nos mostra que
Paulo proferiu palavras que ele sabia que ia instigar o ódio de Barnabé. E Barnabé fez a mesma coisa com Paulo. Perceba, por isso que o texto diz assim, houve tal desavença. Um instigou o ódio do outro. O Espírito Santo quer nos fazer que olhemos não para Paulo e Barnabé. Ele quer que olhemos para nós. Aqui estão dois grandes homens. Líderes, meus irmãos, também cometem pecados. Líderes também cometem esses pecados. Líderes também ofendem uns aos outros. Isso é uma mancha, mas isso acontece. O que é interessante é que quando os membros sabem de alguns casos, porque nem todos eles vêm à tona, ficam ali apenas entre os líderes, eles agem como quem olham para semideuses. Isso é curioso. Os membros esquecem que os líderes também são pecadores, salvos pela graça, que estão sendo santificados, assim como eles. Porque os membros pressupõem que os líderes, lá no íntimo, às vezes se tem essa imagem de que eles não têm problemas espirituais, dificuldades. Nós estamos vendo Paulo e Barnabé, um instigando o ódio do outro. Mas isso para que também olhemos para dentro de nós. Aqui estão homens sendo santificados, meus irmãos. Ali foi algo muito difícil que aconteceu. Barnabé estava numa situação difícil, era seu primo, mas também era o outro amigo. Paulo, temendo agora o Senhor, Deus, também queria ser justo, nós não sabemos exatamente o motivo. O fato é que eles pecaram, não no motivo, não no argumento, mas eles pecaram na forma com que trataram um ao outro. Eles instigaram o ódio um do outro. Mas é interessante que, passando essa situação, o respeito de um pelo outro não foi extinguido. E nem mesmo Paulo saiu falando mal de Barnabé. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 9, 6. Paulo escreve depois aos Coríntios. Veja a forma como Paulo se refere a Barnabé. Em outro contexto aqui, falando da questão do direito que as autoridades tinham de ter uma esposa, Paulo diz assim, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar e também obter aqui o sustento da igreja. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Paulo aqui deixa escapar algo. Ele pensa em Barnabé. Ele tem Barnabé como autoridade, ele se coloca ao lado de Barnabé, você está percebendo isso? Diante da igreja, ele não está diminuindo a autoridade de Barnabé. Ele não está desonrando Barnabé, ainda que tenha tido uma dificuldade com ele. Paulo não sai difamando Barnabé. Mas o que é maravilhoso, meus irmãos, vocês devem lembrar no início do sermão, é que isso não impede o fortalecimento da igreja. Eu vou dizer de novo, isto não impede o fortalecimento da igreja. E houve uma grande reconciliação entre Paulo e Marcos. Nós não sabemos qual dos dois pecou, mas nós sabemos que eles se reconciliaram. Abre a sua Bíblia lá em Colossenses 4:10. Colossenses 4:10. Paulo diz: saúda-vos Aristarco,
Ele está falando aqui aos irmãos de Colossos: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e quem está com ele? Quem está? Marcos, primo de Barnabé. Sobre quem responder, recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Ora, Paulo foi aquele que disse a Barnabé: não vamos levar João Marcos. Deixemos João Marcos. Mas agora ele diz aos colossenses: acolhei-o. Você está percebendo a obra do Espírito Santo, de Cristo? Ele fortalece a sua igreja. Ele cura os relacionamentos. Apesar das desavenças, a igreja ela continua sendo fortalecida. Os corações continuam sendo constrangidos a se reconciliar. Abra sua Bíblia também em 2 Timóteo 4:11. No verso de número 11, Paulo diz: somente Lucas está comigo. Toma contigo João Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Ora, Paulo não queria levar João Marcos, porque ele havia se afastado. Talvez Paulo visse como inútil para aquela obra naquele momento. Mas agora Paulo diz: traga-me ele. Ele é útil. Perceba, muito mais do que isso, ele me é útil para o ministério, ele é útil não apenas para o trabalho missionário, mas ele é útil para o meu ministério. Você percebe esse detalhe? Ele é útil, inclusive, para trabalhar comigo. Traga João Marcos. Que reconciliação, meu Deus. Que reconciliação. O arrependimento, a obra do Espírito Santo entre eles, de reconciliação, não é do tipo: ora, João Marcos, eu te perdoo, apaguemos aquilo que aconteceu, mas é o seguinte: trabalhe lá e eu cá, fiquemos cada um no seu canto. Não, Paulo diz: traga João Marcos. Eu não tenho problema de estar com ele, eu quero estar com ele. Nós vemos aqui que há o fortalecimento das ovelhas. Ele não é impedido, embora haja desavenças no meio da igreja. E meus irmãos, pela graça de Deus, então, o que vemos aqui é a igreja despedindo. Agora, infelizmente, voltando para Atos, eles se separam. Paulo leva Silas. Ele vai ele vai visitar as igrejas que ele plantou com Barnabé. E Barnabé vai para a ilha de Chipre com João Marcos. E agora perceba, embora e a despeito do pecado, nós temos agora não uma dupla de missionários, mas agora nós temos duas trabalhando. A despeito do pecado, perceba que Cristo ele é soberano e ele age no meio da sua igreja. A sua obra não irá parar. Eles vão, Paulo então passa pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Perceba então que aqui o fortalecimento das ovelhas, ele acontece a despeito das desavenças que existem no meio da igreja, mas em segundo lugar, nós vemos aqui as ovelhas continuando a ser fortalecidas diante de uma situação de difícil decisão. Em primeiro lugar, nós vimos que o fortalecimento das ovelhas acontece a despeito das desavenças na igreja. Mas em segundo lugar, nós vemos que o fortalecimento das ovelhas acontece diante de situações de difícil decisão. Veja o que diz o verso 1 de Atos 16. Chegou também a Derbe, a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Perceba, Paulo retorna para onde? Ele retorna para Derbe e Listra. Você lembra o que aconteceu lá? Da última vez que Paulo esteve em Derbe? Ele foi apedrejado.
Paulo foi marcado, tão apedrejado, que deram ele como morto. E agora ele volta para essa cidade. O que vemos aqui, meus irmãos, é que Paulo está sendo aperfeiçoado pelo sofrimento. Ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. O que vemos aqui é que ele vive aquilo que ele mesmo escreveu aos Romanos, em Romanos 5,3, que a tribulação produz perseverança. E ele não abandonou a obra missionária porque foi apedrejado, embora isso seja algo gravíssimo. Ele continua. Ele persevera. A tribulação produz perseverança em Paulo. E ali ele encontra Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Sim, Timóteo é fruto de um jugo desigual. Uma judia crente, uma judia que se casou com um grego, ela deveria se casar com um judeu, mas ela casa-se com um gentio e desobedece então aqui a lei. Então ela agora está em jugo desigual e nasce Timóteo. Nós não sabemos muitos detalhes, quem era esse grego, mas o fato é que no tempo então em que Timóteo era menor, de alguma forma o seu pai o impediu de ser circuncidado. Ora, não era exatamente ao 8º dia que deveria se circuncidar o bebê? Vocês lembram disso? Mas de alguma forma, esse homem, o pai de Timóteo, não permitiu que ele fosse circuncidado, e aqui está Timóteo, já um rapaz, sem ser circuncidado. Eunice era o nome da mãe de Timóteo. Paulo fala isso lá na 2ª carta a Timóteo. E agora ela está com seu filho sem ser circuncidado. E perceba, de alguma forma esse homem causou males a ela, porque ele impediu que ela exercesse a sua fé. Ela temia Deus, ela sabia que seu filho tinha que ser circuncidado, mas ele o impediu. Ora, quantas Eunices não temos hoje? Que casam-se, se encantam com rapazes fora da igreja, achando que então a sua vida ela será uma bênção, que Deus haverá de ter misericórdia e apagar tudo o que ela fez, inclusive até mesmo as consequências de seus pecados. Elas olham para a igreja e dizem, ora, aqui não tem ninguém para que eu me case, e se encantam com alguém no mundo. Mas lá na frente, ela irá experimentar o que Eunice experimentou. Um homem que provavelmente impeça seu filho de estar no culto, de orar. Ele irá criar eventos no momento em que ela quiser ensinar seu filho a palavra de Deus. Ele não irá permitir, talvez, que ore no momento da refeição. Ele irá ser um tropeço. Ela será o Eunice. Aqui está Eunice, com o grego, e o Timóteo é fruto dessa união. Mas perceba, Timóteo, apesar desse pecado, é intrigante, é curioso como o Espírito Santo coloca os fatos aqui. Da mesma maneira, vemos a desavença entre Paulo e Barnabé, e a obra do Espírito Santo não é impedida por causa disso. Agora vemos o pecado dessa mulher, de Eunice, casando-se com um grego, e vem Timóteo, e qual é o resultado disso? Timóteo goza de bom testemunho entre os de Listra e de Icônio. Perceba como Cristo, de fato, aqui está dirigindo tudo de forma soberana, apesar do pecado. E Paulo, missionário, ele olha para Timóteo e ele pensa, puxa vida, esse rapaz tem bom testemunho, tem boa reputação, eu quero levá-lo para trabalhar comigo. Nós não sabemos a idade de Timóteo, mas era jovem. Apesar de jovem, tinha boa reputação, mas havia uma dificuldade. Timóteo não era circuncidado. Paulo queria levá-lo. E você deve lembrar que quando Paulo chegava nas cidades, ele ia para um lugar. Você lembra qual? As sinagogas. Ele entrava nas sinagogas e começava a pregar.
Mas como Paulo iria entrar numa sinagoga com Timóteo, um judeu não circuncidado? Isso seria um empecilho. Isso seria um empecilho. Ora, Paulo está diante de uma decisão difícil. Paulo está diante de uma situação difícil. Um homem de bom testemunho que pode ajudá-lo no ministério. Mas ele é um judeu incircunciso. E diz o texto, Paulo circuncidou Timóteo. Por causa dos judeus daqueles lugares, você vai ler isso, então vai dizer, ora, mas agora eu não entendo mais nada. Porque antes teve grande dificuldade. Paulo criou uma contenda, lembra em Atos 15, verso 2, houve contenda e não pequena discussão com eles. Isso foi da parte de Paulo e Barnabé. Paulo cria uma contenda porque judeus diziam a crentes, dizendo, olha, se vocês não forem circuncidados, vocês não vão ser salvos. Não se resolveu a coisa ali. Paulo vai para Jerusalém. Há aquela grande reunião entre as autoridades. E depois eles decidem que, de fato, não se deveria circuncidar os gentios por causa da salvação. Mas agora Paulo está diante de Timóteo, ele quer ajuda, e ele circuncida Timóteo. Será que Paulo foi tão valente antes? Mas agora, porque isso vai trazer benefício para ele, ele está passando pano por cima, ele está colocando panos quentes. Paulo está sendo inconsistente, injusto, desobedecendo o concílio, as autoridades. O que está passando pela cabeça de Paulo? Não, meus irmãos. Paulo não está sendo nada disso. O concílio proibiu que se circuncidasse com a intenção de que alguém pudesse ser salvo diante de Deus, sendo circuncidado. Mas quando Paulo olha para Timóteo, ele reconhece a obra do Espírito na vida de Timóteo. Ele sabe que ali está alguém crente. Paulo não quer circuncidar Timóteo para a salvação. Você está percebendo isso? Paulo circuncida Timóteo por outro motivo. Ele circuncida Timóteo fazendo aquilo que ele falou lá em 1 Coríntios 9, verso 20. Abra sua Bíblia. Paulo diz assim: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja debaixo da lei. Paulo está aqui fazendo de tudo que é lícito para que o evangelho chegue aos escolhidos de Deus. Paulo escreve lá em 1 Coríntios 7, depois dizendo, a circuncisão nada é. Não importa se alguém é circunciso. Se você foi chamado circuncidado, siga Deus assim. Mas se você foi chamado incircunciso, não se circuncide. Porque a circuncisão nada é. Não tem valor algum. O que tem valor é obedecer os mandamentos de coração. Você entende agora por que Paulo circuncida Timóteo? Ele não circuncidou Tito. Nós vimos isso em Gálatas 2, no último sermão. Porque os judeus queriam circuncidar Tito, que era grego. Não era judeu, era grego. E então, Paulo, percebendo aquilo, que eles queriam colocar algo a mais sobre a obra de Cristo, Paulo diz, não vai ser circuncidado. Tito não será circuncidado. E ele queria uma contenda por causa disso, de fato. Porque a obra de Cristo, ela é suficiente. Mas ele circuncida Timóteo. Porque ele queria entrar nas sinagogas. Ele queria falar de Cristo, pregar o evangelho. Ora, irmãos, esse é um caso de consciência, um caso de liberdade, chamado de liberdade de consciência. E os casos de consciência, de liberdade de consciência, eles precisam ser analisados um por um.
Geralmente, quando damos estudo na escola dominical, surgem várias perguntas. Se o assunto ele é sensível, ele é quente, né? Há várias perguntas. E aí algumas pessoas trazem um caso, olha, mas e se acontecer isso? Nós dizemos, cada caso é um caso. Nós precisamos ouvir melhor. Precisa ser analisado melhor. É isso que está acontecendo aqui. O caso foi analisado por Paulo, assim como foi analisado antes. E Paulo diz, não vamos circuncidar, mas agora circuncida. Assim são os casos de consciência. Porque não apenas consta aqui o ato em si, mas a intenção por detrás do ato. Ora, meus irmãos, o que nós vemos aqui, Paulo leva Timóteo, circuncidado. Era um judeu que deveria ter sido circuncidado. E ele depois vai passando pelas cidades, ele entrega aos irmãos a carta, que é a própria palavra de Deus registrada aqui em Atos, para que eles observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé. E dia a dia aumentavam em número. Ora, se Paulo levasse Timóteo circuncidado, de alguma outra forma o Espírito Santo iria providenciar que os eleitos fossem alcançados. Mas certamente seria uma dificuldade. Você está percebendo isso? Paulo teve grande sabedoria. Foi uma decisão difícil diante dele. Mas ele foi sábio e fiel a Cristo. E o efeito disso, mais uma vez, é o fortalecimento das igrejas, das ovelhas. Diz o texto que eram fortalecidas na fé, eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Esse é o efeito da palavra de Deus no meio do povo. Alegria, fortalecimento da obra de Cristo no coração de cada um. Encorajamento para viver o Evangelho. E assim a igreja vai crescendo e aumentando. Ora, meus irmãos, que aplicações nós temos para que possamos levar esse texto de forma mais prática para as nossas vidas? Em primeiro lugar, se você está aqui e não conhece a Cristo, fuja desse mundo perverso. Fuja. Esse é um mundo falido. Logo Cristo irá voltar. E todos que não são dele receberão a punição por causa dos seus pecados, porque negaram, porque não quiseram adorar aquele que é o Senhor de fato, Criador e digno de toda a glória e adoração. Muitas pessoas falam que a igreja tem pecadores. Esses dias eu conversava com um rapaz no Uber, muito interessado, inclusive, em ouvir o Evangelho. Mas eu perguntei, ora, você congrega em algum lugar? Ele disse, não, eu não vou para a igreja, ela tem muito problema. Ora, meus irmãos, a igreja é o local onde sim tem problemas. Tem Paulos e Barnabés em desavença. Sim. Tem situações difíceis decisões, sim. Mas é na igreja, escute bem, onde as almas são fortalecidas, onde os relacionamentos eles são purificados, onde os relacionamentos eles são maturados. E eles alimentam as almas. Laços muito mais fortes do que os laços familiares são criados. É somente na igreja que isso acontece. Por isso, então, se você não conhece a Cristo e tem evitado a igreja por causa disso, ora, olhe para o que você está perdendo. Olhe o que você está negando. A quem você está negando? Você está negando Cristo. Ouça a voz dele e venha para aquele que fortalece as suas ovelhas. Independente de pandemia, independente de crise financeira, independente de qualquer coisa, ele continua fortalecendo as suas ovelhas. Arrependa-se.
O problema, na verdade, é o teu pecado. E você precisa ir a Cristo para que ele seja colocado, reconhecido sobre ele, colocado aos pés da cruz. E você viva de forma maravilhosa em Jesus. Segunda aplicação. Perceba o acompanhamento das ovelhas, como ele é essencial. Essa história, essa sessão da história começou quando Paulo vira para Barnabé e diz, ora, vamos ver como passam as ovelhas, como passam as igrejas. Paulo e Barnabé têm uma preocupação, eles comungam, embora tenham tido divergência, eles comungam dessa preocupação pastoral. Veja então como é necessário o entrelaçamento entre presbíteros, e eu digo aqui, quando eu falo presbíteros, eu falo dos ministros, pastor da igreja e os outros presbíteros também. Perceba como é importante e necessário o entrelaçamento entre os presbíteros e as ovelhas. Perceba a importância das visitas pastorais. Muitas pessoas ficam com medo. O pastor vai na minha casa, o pastor vai na minha casa, vai me perguntar coisas. Ora, meus irmãos, esse é um momento de grande fortalecimento das almas de vocês. É um momento em que vocês serão acompanhados. Isso é demonstração de amor de Cristo, que não os abandona em suas vidas. Por isso, deseje as visitas pastorais, peça para que os presbíteros visitem vocês. Perceba também, dentro dessa segunda aplicação, a importância não somente do acompanhamento dos presbíteros acompanharem as ovelhas, mas também dos maridos acompanharem as suas esposas e filhos. Maridos, vocês são os pastores dos vossos lares. Escute bem, vocês são os pastores dos vossos lares. Vocês têm acompanhado a vida espiritual das vossas esposas? Vocês têm procurado saber como tem sido o momento de oração delas? Se elas de fato têm encontrado Cristo na leitura e sido renovada à medida que leem a Bíblia? Se tem sido de fato a água do Espírito que corre, renovando a alma delas? Se elas são alimentadas? Vocês têm procurado saber se elas têm lido algum bom livro? Vocês têm acompanhado, tirado dúvidas, ainda que você não saiba, ir atrás de alguém que saiba, pesquisar, enfim. Você é responsável diariamente por causa disso. Você precisa guiar a sua família nisso. Você tem acompanhado os seus filhos. Vocês sabem aquilo que eles aprendem. Você conversa com eles. Você cria amizade com eles. Ou você apenas cobra deles? Você é amigo dos seus filhos. Você explica, você conversa de Jesus sobre eles. Sobre Jesus com eles. Você instiga-os a amar a Cristo. Você está de fato sendo alguém contratado por Cristo para conduzi-lo para a Nova Jerusalém? Perceba o grande ensino que Paulo aqui nos traz, o acompanhamento das ovelhas, não apenas pelos oficiais da igreja, mas pelos cabeças do lar. Esposas e filhos, vocês também precisam se deixar serem acompanhados pelos maridos. São pecadores, como Paulo e Barnabé. Mas Cristo os colocou no lar para fazerem isso. Vocês não podem se fechar para eles. Vocês precisam se deixar ensinar, se deixar pastorear. Terceira aplicação. Não apenas em primeiro lugar, nós vemos de aplicação. Aqueles que precisam conhecer a Cristo precisam vir para a igreja, não importa os pecados que há no meio dela. Em segundo lugar, o acompanhamento das ovelhas. Em terceiro lugar, agora nós vemos como os relacionamentos, eles precisam ser trazidos aos pés do Senhor Jesus. Paulo e Barnabé, aliás, Paulo e Marcos se reconciliaram.
Meus irmãos, é bem verdade que não somente os problemas teológicos afastam os membros da igreja, às vezes até mesmo divergência de como as coisas devem ser, como foi o caso de Paulo e Barnabé. Mas perceba, houve reconciliação. É tão vergonhoso olhar para Paulo e Barnabé e ver que um incitou o ódio um do outro. Mas, meus irmãos, é isso que nós fazemos quando nós temos desavenças. Nós sabemos onde dói e dizemos palavras que ferem. Ou até mesmo a omissão. Não fazemos nada. É mais fácil ofender e depois sair. É mais fácil dizer, não, eu não quero conversar sobre isso, do que buscar o reconciliamento, a reconciliação. É mais fácil evitar do que tratar. Mas não foi esse caminho que Paulo e Marcos trilharam. Eles se reconciliaram. Você tem problema de relacionamento com algum irmão? Busque se reconciliar. Porque somos membros do mesmo corpo. E Cristo nos une. Cristo faz com que nós cresçamos. Ele continua fortalecendo as suas ovelhas a despeito das desavenças no meio da igreja. E quarto e último lugar de aplicação, irmãos. Tenhamos cuidado para agir com sabedoria e não atrasar o crescimento da igreja. Paulo estava diante de uma grande decisão. Se ele levasse Timóteo não circuncidado, ele não poderia entrar nas sinagogas. A obra missionária seria prejudicada. Paulo raciocina. Ele tem diante de si a ordem do concílio, que não se deveria circuncidar, mas Paulo raciocina. Perceba, o coração dele está preocupado com o fortalecimento das ovelhas. Quando nós temos interesse com alguma causa, nós refletimos, nós paramos, nós pensamos um meio. Se é uma obstrução, nós pensamos como passar por essa obstrução e alcançar aquele objetivo. Foi isso que Paulo fez, porque no final das contas ele queria que as ovelhas fossem fortalecidas. Muitas vezes, por vezes, nós não agimos com sabedoria. E nós causamos problemas, até mesmo parece-se que somos pessoas que nem mesmo somos, mas a nossa atitude é ruim, é desafeiçoada. Paulo agiu com sabedoria e amor. Perceba, o amor não está aqui além da fidelidade a Cristo. Paulo não foi infiel a Cristo e à palavra, mas ele pensou em alguma forma de levar Timóteo. Precisamos pedir a Deus sabedoria nos momentos de difíceis decisão. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Sejamos consolados, porque apesar de desavenças e diante de difíceis decisões, o Senhor Jesus, ele fortalece as ovelhas. A igreja cresce. Que o Senhor nos abençoe. Amém.